Olá, para você que nos assiste aí do outro lado da tela, esse é mais um episódio do videocast do Paraplay, uma produção do projeto experimental sobre paradesporto de jornalismo da PUC Campinas. Eu sou a Julia Cone, vou começar com a minha autodescrição. Eu sou uma mulher alta, tenho 1,73 de altura, tenho pele branca, meu cabelo é cacheado e castanho e eu tô usando uma camiseta preta e uma calça bege. Eu sou o Marcos, eu tenho 1,86, também tenho cabelo castanho, estou com uma camiseta preta e também estou usando óculos. E estamos aqui com o grande Rafael. Tudo bem, Rafael? Oi Marcos, oi Júlia, eu sou o Rafael Nascimento, vou fazer minha audiodescrição. Eu tenho 1,81, tenho cabelos castanhos, barba e pele branca. Estou usando uma camiseta preta do Guarás, que é o time que eu jogo, e uma bermuda jeans. Bacana, bacana. Você já falou do Guarás, né, que é o tipo que você joga. Então, conta um pouquinho sobre sua trajetória, né, e até você chegar onde você está hoje no Guarás. Certo. Eu sempre fui uma criança que gostava muito de esporte, andava de bicicleta, jogava bola. E aí, logo na infância, cedinho, meus irmãos perceberam que eu tinha uma predisposição assim, para jogar futebol. E aí, com 10 anos de idade, eu entrei no meu primeiro projeto, né, na primeira escolinha, que era um projeto social muito interessante, inclusive, que para você jogar, você tinha que ter as notas boas, né? Então, chamava de Bem com a Bola e Bom na Escola, o projeto. E aí lá eu joguei, fiz a base, fiz a iniciação do esporte, aprendi os fundamentos, né? E aí, depois disso, eu comecei a jornada no futebol, que era o esporte que eu gostava muito, que meus irmãos viam que eu tinha uma predisposição, assim, né? E aí, com 12 anos, eu fui jogar bola no Chile, e eu já tinha, assim, uma desenvoltura muito boa, estava tendo resultados, estava sendo visto. Aí, com 14 anos, eu já comecei a ir para alguns times, fui campeão mineiro, joguei campeonato mineiro. Joguei até os 19 anos. Com 19 anos eu sofri um acidente de moto, né? E aí eu vim a amputar a perna. Amputei a perna esquerda. E aí, nesse momento, eu achei que tinha tudo acabado, assim, né? No começo é um baque muito grande. Imagina uma pessoa muito ativa, que fazia tudo, andava de bicicleta, jogava bola, corria, era muito ativo, gostava de esporte radical, fazia rapel, fazia de tudo. E aí, de repente, ponto, uma amputação. Então, foi bem difícil, mas, né, todo esse sofrimento me apresentou o basquete, que é o esporte que eu pratico hoje, é o basquete em cadeira de rodas. Eu jogo no Guarás, né, que é o time de Mojimirim. É um time iniciante ainda. Na verdade, ele já tem 10 anos, o time, né? Eles treinam faz 10 anos. Mas o time mesmo se formou ali por volta de 2023. Então, em 2024, a gente jogou o Campeonato Paulista. A gente fez a primeira disputa de campeonato, né? A gente conseguiu autorização do centro de reabilitação lá. Esse ano a gente estava se preparando para disputar o Campeonato Paulista, mas ainda não teve o Campeonato Paulista, está tendo uma troca de federação, então a gente não sabe se vai ter esse ano. E a gente também se preparou para disputar o Brasileiro, mas por alguns problemas burocráticos acabou que a gente não vai conseguir, né? Então eu estou procurando um outro time para disputar, que eu quero muito, me preparei muito, então precisa ter aquele sair do zero, né? Sair pro campeonato e pôr em prática tudo que treinou. Então, basicamente, é isso. Caramba! E aí, como que foi a sua recuperação, assim, pós-amputação, até você partir para o basquete? Todo esse processo, porque eu imagino que não seja só uma coisa física, mas também psicológica. Mas eu quero que você fale sobre os dois, o físico e o psicológico. Certo, Logo que eu sofri o acidente, né? Meu acidente foi dia 1º de novembro de 2012. Foi por volta de 4h35 da tarde. Foi tudo muito rápido, né? Eu tava numa rua, o carro me fechou, eu bati no carro, acabei perdendo o controle da moto, bati no poste.
E aí tudo se alinhou, né? O que aconteceu? No momento do acidente, tinha um bombeiro numa academia bem próxima. Então ele veio e fez os primeiros socorros, escutou o barulho, né? Veio e fez os primeiros socorros. E aí deu muito certo de estar passando uma ambulância por perto, porque a base da ambulância era perto da onde foi o acidente. E a ambulância estava retornando de um chamado e estava indo para a base. Eles já passaram a me pegar. Então, antes das 5 horas eu já estava numa mesa de cirurgia, né? E como é a perna esquerda você perde muito sangue. Então, esse fator tempo foi muito importante, né? Para a parte física, porque eu estava perdendo muito sangue, então eu podia vir a óbito mesmo. E aí eu não lembro de nada, eu só lembro de alguns flashes do acidente, né? E aí eu lembro acordando já amputado. Já amputado, não foi nem eu que tomei a decisão da amputação, foi um primo, que era o único maior de idade que podia assinar, né? Tinha que ter uma pessoa para autorizar. E aí eu só lembro acordando. E aí sim, quando eu acordei, eu não lembro da minha reação, mas meu pai fala que foi meia hora que o hospital inteiro escutou eu. Porque eu gritava, chorava, esperneava, e meia hora foi muito, muito tenso, assim, né? E eu tava ainda meio grogue da anestesia, né? Então acho que isso aí acabou dando uma ampliada na reação. Depois disso eu comecei a ter muita visita, foram muitas pessoas me ver. Então eu acabei que não queria, sei lá, eu não pensei nisso na hora, mas eu acho que eu não queria demonstrar que eu estava sofrendo muito. Então eu dei uma acalmada. As pessoas que foram são pessoas especiais da minha vida, então assim, foram importantes. Então eles foram me consolando, me acalmando. Então, pelo que meu pai diz, foi meia hora difícil. Depois eu já comecei a me acalmar. E aí eu sempre fui uma pessoa muito positiva. Então, logo que aconteceu, eu já comecei a tentar ver os pontos positivos, pensar num esporte adaptado. Aqui no Brasil é muito difícil o esporte, tá? O incentivo é mínimo, é muito difícil. Mas na época eu não sabia e eu acabei me apoiando nisso, né? Então, essa parte mental, eu fiz muito acompanhamento psicológico, fiz muito tempo. 2 vezes a semana. Foi muito importante para mim, né? Inclusive, eu aconselho a todo mundo fazer, mesmo sem situação grave, porque assim, é uma conversa, uma coisa que você se livra dos pensamentos ruins e você fica mais leve, né? E fisicamente eu tinha um porte físico muito bom, né? Eu tava de 19 anos, estava no meu auge físico, assim, estava muito bem fisicamente. Então, foi extremamente tranquilo, apesar de eu ter sofrido muito, assim, 1 mês, eu tinha muita dor, muita dor. O que acontece? O coração, ele é preparado para mandar o sangue lá no pé. Como encerra aqui no meio da canela, o sangue, ele faz força, o coração faz força para fazer o sangue chegar lá embaixo. Então, no primeiro mês, primeiros 2 meses, eu senti uma pressão muito grande, porque o sangue, ele tentava ir lá, e não tinha para onde ir. Então, eu senti uma pressão muito grande. Era uma pressão que não me deixava dormir, por exemplo. Era muito forte. E outra coisa que acontece é a dor fantasma, né? A dor fantasma é uma dor como se eu tivesse o pé. Então eu sentia uma dor lá no pé, só que eu não tinha mais o pé, né? Eu sentia dor, sentia coceira, sentia pressão. É uma dor assim que você não consegue entender muito bem como que funciona, sabe? É meio estranho sentir. E não, é uma coisa que não tem como passar, por exemplo, se coça, não tem como você coçar. O cérebro, ele entende que o pé tá lá, ele não é feito para não ter o pé, né? Então, é uma dor, assim, muito constante, por muito tempo, uns 2, 3 meses eu fiquei com muita dor fantasma, constante, mas depois também vai aliviando, até que some, né? Agora eu tenho algumas vezes uma coceirinha, uma dorzinha, mas assim, é bem menos, né? Era praticamente o tempo inteiro, logo que eu amputei.
Aí você destrinchou com calma aí sobre a parte física e emocional, né? E é interessante que o esporte ele pode auxiliar nesses dois âmbitos, né? E você já praticava esporte antes, né? Você já era muito inteirado no futebol, então eu queria que você comentasse um pouco mais especificamente como que o esporte pode ter ajudado, né? Pode ter sido um apoio de fato para você na sua recuperação. Então, pelo meu aspecto, assim, de pensar muito no positivo, né? Então, logo de início eu amputei, eu falei, não, vou fazer um esporte adaptado, vou procurar alguma coisa, vou correr atrás de algum patrocínio. É muito difícil, tá? Eu tentei. Vou tentar alguma coisa para mim ir para Paralimpíadas. Na hora lá eu pensei nisso. Eu não sabia a dificuldade que era, mas na hora lá eu pensei nisso. E aí, o centro de reabilitação onde que eu comecei o tratamento para pegar minha prótese, ele era recém-aberto, tinha 9 meses, 9, 10 meses que ele tinha aberto. E ele, quando ele abriu, ele já abriu com o intuito de colocar algum esporte adaptado. E aí apareceu o basquete. O professor que organizou esse começo, ele gostava muito de basquete, ele tinha sido jogador na infância, né? Então ele gostava muito de basquete, ele fez força e conseguiu trazer o basquete para cá. E aí com alguns meses a gente recebeu as cadeiras. Então eu achei que ali realmente era a minha entrada no esporte, né? Eu achei que dali eu ia conseguir atingir os objetivos, né? Que na época eu me apoiei para não pirar. E aí eu comecei o basquete lá. De lá eu consegui, porque lá eu sempre soube que seria uma reabilitação, assim, que não necessariamente lá eu ia ser o atleta, lá eu ia aprender o esporte, depois eu ia ter que procurar um outro time. Então por lá eu consegui achar um outro time, que era um time de Piracicaba. Esse time eu joguei o Campeonato Paulista por eles 2 anos, enquanto eu estava ainda afastado, né, do INSS, que eu fiquei afastado por um tempo. E aí eu disputei 2 campeonatos paulistas e ali eu entrei no alto rendimento realmente, né? Porque o Campeonato Paulista é de longe assim, o mais forte do país. Agora teve o Campeonato Brasileiro, o primeiro colocado é um time de São José do Rio Preto. O segundo colocado é um time de Goiás, aí muda. Mas o terceiro é um time de São Paulo e o quarto é a HD Camp aqui de Campinas. Então, você vê como que o basquete é forte aqui em São Paulo, né? Então, ali, quando eu tava lá em Piracicaba, eu entrei realmente no alto desempenho. Mas, como eu falei, é muito difícil. Então, eu não consegui muitos apoios. Eu tentei com algumas prefeituras uma prótese, porque eu queria correr, queria ir para atletismo, queria fazer alguma coisa. Então, eu tentei a prótese, corri atrás de prefeitura, secretaria de esporte, empresas, até consegui algum valor, mas como eu não consegui o valor inteiro que eu precisava, eu acabei devolvendo, né, porque não fazia sentido. E aí, por causa de ser muito difícil, inclusive é uma decisão que eu me arrependo um pouco, que eu devia ter lutado um pouquinho mais, eu acabei largando todo o esporte, e aí eu fui trabalhar, porque a vida era difícil, eu era pobre, né? Então eu tive que largar a mão e realmente ir trabalhar para realmente ter a vida que eu tenho hoje, que é um pouco mais confortável. Prótese é muito caro, então eu fui atrás também para conseguir comprar minha primeira prótese, porque a primeira que eu recebi foi lá no centro de reabilitação. Ela não era tão boa, né? Então eu sofria muito, tinha algumas dores, alguns incômodos, fazia machucado. Então eu precisava ir trabalhar para realmente conseguir comprar minha prótese. E voltando um pouquinho, você falou pra gente que quando você sofreu o acidente, a amputação, você estava no seu auge físico, né? Porque você tinha 19 anos. E aí eu queria saber quanto tempo levou pra você se recuperar e quando que você soube, não, agora eu posso seguir, eu posso procurar algo pra eu fazer, o esporte, no caso. Assim, foi bem rápido. Eu tava voando na época, né? Eu tava muito bem fisicamente, então eu fiquei um mês, assim, ruim. Eu andava de muleta, né, na época, então eu fiquei um mês, assim, com bastante dificuldade. Aí no segundo mês eu ainda tinha dor, mas eu já tava tranquilo, aí já comecei a sair, já comecei a fazer as coisas. E aí eu entrei no centro de reabilitação com, sei lá, uns 3 meses de amputado, então foi bem rápido.
E aí no centro de reabilitação eles me desafiavam bastante, eu fiz muita fisioterapia, né? Então foi bem rápido assim a recuperação física. E aí eu já comecei a fazer o basquete, né? E assim, o auge da minha recuperação foi quando eu peguei a primeira prótese, assim, que foi uma sensação que eu não consigo nem descrever, assim, foi uma sensação de libertação, sabe? Eu tava ali que eu não conseguia carregar uma sacola, carregando com a muleta, né? De repente, prótese. Aí eu lembro como se fosse hoje, eu peguei a prótese, no mesmo dia, era final de ano, e o centro da cidade ficava aberto até as 10 da noite. Então eu lembro como se fosse hoje, assim, que eu peguei a prótese, coloquei, vamos pro centro. Eu não conseguia andar muito ainda, sabe? Mas eu andava um pouquinho, sentava pra descansar, andava mais um pouquinho, sentava pra descansar, andava, descansava. E aí, é assim, eu costumo falar que acostumar com coisa boa é muito fácil. Então eu estava acostumado a andar de muleta, quando eu peguei a prótese, acostumar com a prótese, mesmo com dor, foi sensacional. Foi assim, surreal, foi rápido, e aí tanto que eu peguei a prótese por volta do final do ano, no Réveillon eu tava na praia de moto e dirigindo a moto, entendeu? Então assim, questão de 15 dias. Muito rápida. Não, muito interessante mesmo. E aí, voltando um pouco para a parte do esporte, você fazia futebol anteriormente, né? Você estava tentando, né, começar na carreira de futebol, e aí você teve essa interrupção, depois você volta no basquete, né? Eu queria que você comentasse um pouco essa transição de você ter feito o esporte competitivo, o futebol, antes de depois você fazer, né, no paradesporto, e aí, primeiro essa relação de você fazer no ambiente, você fez um ambiente de reabilitação e depois um pouco mais competitivo, né? Então, nessas diferenças, e também no fato de você ter feito futebol e depois você partiu pro basquete. Se teve alguma coisa que você puxou, que você conseguiu utilizar também, enfim. Sim. O futebol é um esporte muito coletivo, que tem muita técnica, tática, né? E então, o meu ponto forte no futebol era justamente ser muito técnico, tático, né? E eu tinha muita velocidade, eu corria muito, então os meus pontos fortes no futebol era isso. E no basquete é um esporte também coletivo, que tem muita técnica, mas ele é um pouco mais físico, né? Mais de potência, o basquete em si correndo, né? Andando. O basquete em cadeira de rodas, ele é um esporte de muita briga por espaço. Então, é muito físico, muito físico. E aí, quando eu entrei na reabilitação, o pessoal tinha muitas limitações, né? Porque o basquete em cadeira de rodas, todos os tipos de deficiência podem jogar, né? Então, lá eu era amputado, mas tinha cadeirante, tinha lesão medular grave, tinha bem alta, né? Que limita muito os movimentos do tronco. Tinha lesões medulares um pouco mais baixo, que limita um pouco menos. Então, são vários tipos de pessoas. Tinha amputação acima do joelho. Então, quando eu cheguei lá, o basquete ele era mais devagar, né? Mais moroso. Mas por quê? Porque as pessoas estavam se reabilitando, né? E o esporte é justamente para isso. Porque você precisa ter controle de tronco. Aí você jogando basquete, você vai fortalecer a musculatura. Então era esse mesmo o fundamento, né? E quando eu saí de lá pro alto rendimento, né? Que eu fui lá pro time de Piracicaba, a mudança, assim, ó, foi... O primeiro ano, foi 2014, foi bem difícil, sabe? Porque era muito físico, eu não estava preparado, os braços, dava bolha nas mãos, porque você tá ali tocando a cadeira, né? E você sai de um lugar que é mais tranquilo pro lugar onde que é competição. Então, você tá lá e você tem que se aprender a estar no mesmo ritmo deles, né? Então, a diferença foi gritante, assim, foi muito grande a diferença do esporte, né? E lá já tem tática, então aí você já começa a ver tática, aprende como que faz, porque como é briga por espaço, a cadeira precisa chegar mais perto da cesta para você arremessar, porque como você não tem o movimento das pernas para fazer a alavanca do movimento, você faz o movimento todo com o braço.
Para você arremessar de muito longe, é difícil, só com o braço, entendeu? E aí, a técnica do basquete em cadeira de rodas é você chegar ali mais perto do garrafão, se posicionar e fazer o arremesso. Só que para você chegar ali, não é simplesmente vou ali com a cadeira. O pessoal não deixa você chegar ali. Então tem corta-luz. Vem uma outra pessoa, posiciona, eu passo por ela e vai fazendo as movimentações até conseguir chegar. E aí o esporte de alto rendimento é muito físico. Então eles bloqueavam e para a cadeira e você faz força. Então os braços ficam doloridos, né? Então é bem físico mesmo, né? E aí tem toda uma questão também. O pessoal que já anda de cadeira, ele já tem o costume de tocar a cadeira. Eu não, eu sou amputado, nunca tinha andado de cadeira de roda. Então você tem que ter o costume de pegar. E aí por isso também da bolha, né? Porque o pessoal que já toca a cadeira constantemente, a mão já caleja naturalmente. A minha não precisava. Então aí dá umas bolhonas de sangue, né? Então tem todo esse aspecto. E aí do futebol que eu levei, eu tinha muita consciência tática, né? Então eu aprendo rápido as táticas. Então eu consigo ter uma leitura, mapear onde que está o jogador, uma visão diferente. Então, por exemplo, puxando um contra-ataque, eu sei aonde que eu tenho que ir para puxar a marcação para o outro ficar livre. Então eu uso muito isso hoje, que é o que eu aprendi lá no futebol, né? Outra coisa que usa muito é você esconder o seu próximo passo. Os melhores jogadores, eles revelam realmente o que eles querem fazer do futebol. Eles revelam realmente o que eles querem fazer no último instante. Então eles já sabem o que vão fazer, já mapearam o espaço, mas eles ficam escondendo a intenção. Quando eles dão um passe, a pessoa não está esperando. Então os melhores jogadores são os que escondem, né? Então o Messi, assim, né? Ele tá caminhando com a bola. Você sabe que ele tá caminhando com a bola. Só que ele já mapeou espaço, já mapeou um drible. Então é isso. Os melhores jogadores são os que escondem a intenção. E no basquete, por ser uma quadra ainda mais apertada, 5 pessoas, as cadeiras são grandes. Então tem menos espaço na quadra para você passar livremente. Você saber esconder a sua intenção, esconder um passe que você quer fazer, esconder uma movimentação também é muito importante. E isso é uma coisa que eu também carrego do futebol. Então essa consciência tática, técnica, E aí também vem a parte física, né? Eu tenho um bom controle de tronco, uma boa estrutura óssea, os braços compridos. Então pro basquete faz muito sentido isso. Quando eu fico na cadeira, minha cadeira é a mais alta, né? Que é uma cadeira de pivô. Eu estico a mão, é difícil uma pessoa conseguir me marcar. Então, são características minhas que favorecem no basquete. Engraçado você ter falado isso sobre o baque que você sentiu de diferença entre a reabilitação e o time, né? Porque a gente falou com outros atletas e todos eles falavam assim, esses que jogavam em times e esportes coletivos, falavam, cara, eu fui achando que era uma coisa, na hora que eu cheguei era completamente outra. O pessoal é muito competitivo, eles chegam junto e tal. Qual foi a sua reação quando você viu tudo isso? E como que você se adaptou? Porque o pessoal realmente, eles não têm piedade, eles estão lá pra competir, né? Sim, é assim, quando eu fui jogar o primeiro Campeonato Paulista, eu cheguei lá, era um ambiente, né, eu achei que era um ambiente acolhedor, chegou lá, tinha torcida, tinha o pessoal, cara fechada, todo mundo se preparando. Quando começou o jogo, batida de cadeira e pá, e porrada, e assim, ninguém gosta de perder. Eu sou muito competitivo. Mas eu achei que por ser um esporte adaptado, assim, no início ia ser mais de leve, mas não. É pancada de cadeira, e é tapa, e é correria, e bate... E assim, no basquete você tem que ter muito espaço, então você acaba batendo cadeira mesmo. Mas aí você vem passando assim, o cara vem pá na sua cadeira, você até sacudece o corpo, assim, sabe? Então é muito competitivo de verdade. É um esporte muito difícil. Por quê? Porque você faz muitas coisas com a mão.
ao mesmo tempo. Então você tem que tocar a cadeira, você tem que segurar a bola, você tem que quicar a bola, você tem que se posicionar. Então, por exemplo, você tá com a cadeira em velocidade, você quica a bola e você chegou perto da cesta. Você precisa parar a cadeira, o que você faz com a bola? Porque você tem que segurar a bola, só que ao mesmo tempo você tem que segurar a cadeira. Então é um esporte muito difícil. E ao mesmo tempo tem alguém vindo para bater na sua cadeira, entendeu? Alguns tipos de toque de batida na cadeira são falta, lógico. Mas tem alguns tipos de toque que não são. Então você tem todas essas variáveis para você aprender. Então por isso que é um esporte muito difícil, muito competitivo. Não, eu acho assim que dos esportes paralímpicos é um que tem o que tem mais quantidade de atleta, que é um que tá mais em visibilidade, por ser um esporte tão competitivo, assim, tão legal de se jogar. Eu acho que é um dos principais esportes. Então, é muito competitivo e é muito divertido jogar. Eu gosto demais, assim, é minha paixão. Agora, no sábado que vem, a gente vai ter vão ser 5 times. Ia ser um quadrangular, mas aí mais um time vai vir. E vai ter 5 times jogando. Acho que provavelmente vai jogar todos contra todos. Lá em Mojimirim, né, no centro de reabilitação mesmo. Aí vai ter HD Camping, que é daqui de Campinas. Vai ter um time lá de Santos, Praia Grande. Vai ter a gente. Vai ter o time de Piracicaba que eu fui jogar. E Gadim, que é um time de Indaiatuba. Então, assim, a gente fica esperando esses jogos porque é muito legal. Não, e você comentou sobre ser muito físico, né, ter muito embate, aí algumas vezes quando a cadeira se choca é falta, algumas vezes não, e você também tinha comentado anteriormente sobre tipos de pontuação. Então eu queria que você destrinchasse um pouco, de fato, as regras do basquete paralímpico, porque assim, a gente sabe, você falou que é atualmente deve ser o esporte com mais visibilidade, mas infelizmente, de maneira geral, ainda o paradesporto, né, o esporte paralímpico não tem tanta visibilidade, então muita gente também não entende muito as regras, né, enfim, então eu queria que você destrinchasse um pouco, comentasse como são as regras de fato do esporte amputado. No basquete em cadeira de rodas funciona assim, cada tipo de deficiência é considerado uma pontuação, e ela é referente à sua mobilidade. Então, quanto menor a sua mobilidade, menor sua pontuação. Então, por exemplo, um cadeirante, lesão medular, é feito um teste com ele. E aí vai lá, ele tem pouca mobilidade. Aí ele ganha uma pontuação, por exemplo, 1,5, 2. No final dos 5 em quadra, não pode ultrapassar 14 pontos. Então, beleza, um cadeirante, 2 pontos, vamos colocar. Eu amputado, a minha amputação é abaixo do joelho. Eu tenho controle completo de tronco. Então, a minha pontuação é a maior que tem, que é 4,5. Aí 2, 4,5. Aí um amputado acima do joelho. Geralmente é 4 a pontuação. Tem algumas variáveis, mas estou usando exemplos genéricos. Eles vão somando esses pontos, né? E os 5 em quadra não pode ultrapassar 14 pontos. Por que isso? Para deixar o esporte igualitário. Porque senão eles iam colocar 5 amputados que tem controle de tronco completo e ia jogar. E aí não fica um esporte muito inclusivo, né? Eles iam preferenciar as características que têm menos dificuldade. Então, na quadra, você tem necessidade de ter ponto baixo, né? E ter ponto alto. E também é mais ou menos dividido em características de quadra. Por exemplo, eu sou ponto alto. A minha cadeira, como eu tenho controle de tronco, o encosto dela é menor, os apoios dela são menores. Eu fico mais solto na cadeira, justamente para ter mobilidade. Minha cadeira é alta, eu tenho os braços compridos, então minha posição é o pivô. O que o pivô faz? A função, né, propriamente dita do pivô é se posicionar perto do garrafão, como eu falei, e fazer a cesta. Então, a maior quantidade de cestas é feita pelo pivô. Porém, os melhores pontos baixos fazem muitas cestas. E para mim jogar é mais difícil do que um ponto baixo que faz cesta. Entendeu? Então, um ponto baixo que faz bastante cesta consegue jogar em qualquer time. E eu, por ser ponto alto, não consigo jogar em qualquer time.
Então, é uma diferença que acontece. Para um ponto alto ter vaga cativa no time, ele tem que ser muito bom, entendeu? E aí o ponto baixo não. O ponto baixo, se ele consegue fazer todos os pontos da função dele, que é bloquear, fazer corta-luz, defender e fazer cesta, ele se destaca. Então tem todos esses pontos, entendeu? Aí de falta, a roda da cadeira, ela não pode ser acertada quando você tá passando. Então eu tô correndo com a cadeira aqui. Às vezes acontece pela dinâmica, tá? Mas é assim que é a regra. Se alguém bate lateralmente na cadeira, é falta, entendeu? Então como que é a forma certa de marcar no basquete? Eu tá indo de frente, uma pessoa vem e entra na frente. Eu bato na roda dela de frente. É uma marcação normal. É assim que é feita a marcação. É por isso que precisa de corta-luz. Porque se vem uma pessoa de frente e tem que vir uma outra pessoa para mim sair e dar a volta, entendeu? Então é assim que funciona mais ou menos a dinâmica do esporte. Fora isso, as regras de falta são todas parecidas, que é o cilindro, né? Então se eu tô com um cilindro aqui e bate na minha mão, é falta. Se eu tô em movimento de arremesso, é falta e arremesso livre. E aí, outra diferença pro esporte é o conceito de drible, né? No basquete, você tá com a bola. Se você segura com as duas mãos, você tem que passar ou arremessar. Você não pode iniciar um segundo drible. No basquete em cadeira de rodas, não. Então, eu tô carregando a bola, seguro ela com as duas mãos. Eu posso quicar a bola de novo e iniciar um outro drible. Por quê? Porque senão ia ficar um esporte muito amarrado, né? Então, é possível. Então, e também tem... Como que é inclusive esse esporte? Tem gente que vai jogar basquete que tem deficiência na mão, entendeu? Um tetraplégico, por exemplo, a gente tem no time um tetraplégico, só que ele anda, porque é lesão incompleta da medula. Ele tem um pouco de dificuldade na mão, entendeu? Então, quando eu vou dar um passe para ele, eu tenho que dar um passe um pouco mais simples de pegar. Então, ele pode pegar, quicar, pegar de novo, quicar outra vez. Não tem esse conceito de iniciar o drible e ter que passar a bola igual no basquete andante. Interessante. Você tem que se integrar muito bem no time para poder jogar. E aí, uma coisa que eu queria saber, você primeiro, antes de tudo, jogava futebol, você disse que gostava muito. Você já era apaixonado pelo basquete antes? Ou você, no início, pensou, quem sabe um futebol de amputados? Como que foi essa transição do futebol pro basquete? Porque antes você era muito apaixonado no futebol. Agora você é muito apaixonado no basquete. Mas eu quero saber, assim, você já era antes? Então, o basquete era o esporte que eu menos gostava quando eu jogava futebol. Por incrível que pareça. Eu sempre fui aquele tipo de pessoa que tem facilidade com o esporte. Então eu conseguia jogar futebol, eu conseguia jogar futsal, conseguia jogar handball, conseguia jogar vôlei. Então eu sempre tive facilidade. Eu ia jogar ping-pong, eu nunca fui o melhor, mas eu conseguia jogar. Tênis de mesa, né? Eu conseguia jogar. Então eu tenho facilidade com o esporte. Eu aprendo os esportes rápido e eu consigo jogar. Só que o basquete andante eu tinha dificuldade. Eu estudava numa escola muito grande lá em Minas, né? Eu sou de Minas. Eu estudava numa escola muito grande. E aí, nessa escola, era muito forte o basquete. Tinha time de basquete mesmo. E eu tentei algumas vezes jogar. Mas o basquete andante, ele é muito físico, de trombada. Eu sempre fui magrinho. E aí, o pessoal que era grandão me empurrava pra fora. E aí, eu tinha dificuldade, entendeu? O basquete eu tinha dificuldade. Eu conseguia jogar, conseguia fazer cesta, mas não era o esporte que eu mais gostava. E aí, essa integração do futebol pro basquete, aconteceu por causa do centro de reabilitação. Se não fosse o centro de reabilitação, provavelmente eu faria outro esporte. Mas aí eu comecei lá, gostei, achei legal, então por isso que eu continuei. Eu não gostei, eu pensei no futebol de amputados, mas eu não gostei muito de ter que ir de muleta. A minha pior fase da vida foi de muleta. E aí sei lá, sabe, não me pegou muito. Inclusive eu fui convidado a ir fazer teste, a ir jogar. Mas, sabe,
Por ter sido a minha pior fase de vida, eu fiquei com isso na cabeça e eu não consegui jogar. Então, o basquete só aconteceu por causa do centro de reabilitação. Se não fosse eles, eu não tinha tido a experiência, não tinha gostado, não tinha acontecido tudo o que aconteceu. E esse mundo do paradesporto, né, como é menos televisionado, menos comentado, a gente nem imagina como que ele é de fato, né? Você comentou que você teve uma surpresa, né, ao ser inserido. Queria perguntar pra você se você acha que a sua visão sobre o esporte de maneira geral, que sempre esteve com você na sua vida, né, desde o começo do esporte está na sua vida, se a visão deu uma ampliada, deu uma mudada, essa convivência em outro âmbito fez você mudar um pouco sua visão também sobre o esporte? Com certeza, com certeza. Assim, a gente não sabe, estando de fora, tudo que as pessoas fazem pra estar ali, entendeu? Então, assim, tem muitos esportes que a dificuldade deve ser extrema. A pessoa deve deixar muitas coisas pra trás pra estar ali, muito esforço, né? Eu uso prótese. Usar prótese não é fácil, porque machuca, incomoda. Qualquer oscilação de peso, a prótese fica folgada, fica apertada. E eu fico pensando, por exemplo, nos atletas de corrida. Porque, querendo ou não, eles têm um encaixe parecido com o meu. Deve machucar menos? Deve. Só que o uso deles é muito maior. O esforço dele é muito maior. Quando ele corre, ele deve ter machucado constantemente. E eles estão lá competindo, entendeu? A gente não tem ideia do esforço das pessoas sem estar dentro, entendeu? Então, cadeirante que joga comigo, que vem de outra cidade pra jogar, entendeu? E usa faixa pra segurar o tronco. A gente, estando de fora, eu quando jogava futebol, eu não tinha ideia o tão competitivo e o tão difícil que é você ser um para-atleta, né? E, inclusive, a dificuldade de incentivo. Eu tentei muito, eu fiquei mais ou menos uns 6 meses correndo atrás de prefeitura, fui em várias prefeituras, fui em várias empresas e o incentivo é muito baixo. E isso era em 2012, agora tá melhorando um pouco, né? Mas o incentivo financeiro é muito baixo e é tudo muito caro. Por exemplo, na época que eu fui querer correr, né? Que eu queria correr, queria uma prótese, uma lâmina de corrida, porque eu tinha 19 anos e sempre corri muito. Então faria muito sentido na minha vida continuar correndo. E um esporte de corrida, legal. Uma prótese de corrida custava aí 25, 30 mil. E eu fui em dezenas de lugares. E é muito difícil conseguir. Se você não tem um projeto ou alguma coisa na frente para te auxiliar, você com a cara mesmo, é muito difícil. É muito difícil. Então, assim, tudo que mudou na minha cabeça foi exatamente essa dificuldade que é de ser um para-atleta no Brasil. É muito difícil. E as pessoas dão a vida por isso. Entendeu? Então, é de se aplaudir mesmo, que é muito legal. Eu gosto mais de ver a Paralimpíadas do que as Olimpíadas mesmo de verdade. Porque você vê que ali... Não que o atleta olímpico não se esforçou. Mas o atleta paralímpico, ele se esforçou e também tem todas as outras dificuldades alheias, né? Entendi. É engraçado você ter falado isso, porque a minha próxima pergunta era relacionada a isso. Você acha que o atleta paralímpico no Brasil, ele consegue se manter sozinho só pelo esporte? Porque tem essa dificuldade, né? De encontrar um patrocínio, de encontrar um apoio. Nem é todo mundo que consegue entrar num time, né? Mas é possível, assim, para a maioria, você acha, se manter como um atleta no Brasil? Então, os atletas de ponta, eles até conseguem, né? Tem um programa do governo, eu não sei muito bem como que funciona, tá? Mas que é a Bolsa Atleta. Então, os atletas medalhistas de campeonatos nacionais e internacionais, eles ganham do governo, né? Bolsa Atleta, um valor. Eu não sei nem quanto que é, não tenho ideia. Mas eu acredito que deve ser, assim, uma pequena parte dos atletas. Deve ter uma grande parte dos atletas que não chegam ao ponto, estão ali quase, mas não chegam ao ponto de ter direito à Bolsa Atleta, que muitas vezes está ali do seu próprio bolso ou de um projeto social, alguma coisa com lei do incentivo ao esporte, que agora é mais acessível, né?
Então, eu acho que deve ser muito difícil. Eu tô procurando um time, né? O Huaraz é o time do meu coração, né? Que se ele voltar a disputar campeonatos grandes, eu volto para ele. Mas eu tô procurando outros times. Então, eu fui fazer um teste num time de São Paulo, né? Fui bem. Querem que eu vou para lá, mas aí esbarra na parte financeira, né? Hoje eu tenho um trabalho fixo, CLT, querendo ou não, é um trabalho com uma boa remuneração, e aí eu sou casado, tenho um filho, então já tenho algumas responsabilidades, e aí, para mim ir lá pro time, eu teria que abrir mão desse trabalho. Então, olha só que sinuca que a gente chega, né? E lá eu tenho certeza que eu ia conseguir me desenvolver para um dia, né, almejar até a seleção, né? Que é um time de ponta. Foi o terceiro colocado no Campeonato Brasileiro. Então, olha que dificuldade que a gente esbarra, né? Por enquanto, eu não vou conseguir ir, mesmo querendo muito, por causa dessa questão financeira, entendeu? Ainda mais ir para São Paulo, custo de vida aumenta. Então, olha que dificuldade. Então, eu acredito que tem um monte de pessoa em casos semelhantes que não vai conseguir dar andamento no sonho por causa, né, do financeiro. E aí, entre essas dificuldades, a gente também encontra algumas físicas, né? E a gente comentou bastante antes que é muito, assim, foi muito curioso que todos os atletas comentavam sobre a dor fantasma. Era uma coisa em comum entre todos. Aí, assim, a gente queria entrar um pouco nisso para você destrinchar um pouco sobre como é e como lidar com isso, porque é algo que, de fato, encontra quase todos os atletas. E aí, cada um vai saindo de uma maneira diferente, né? Como que você conseguiu lidar com isso? Um caso curioso da dor fantasma é que eu tinha muita dor fantasma no começo, muita dor fantasma, incomodava muito. E aí um dia eu fui na fisioterapia e aí uma fisioterapeuta falou assim, vamos fazer um teste? Vamos fazer um teste. Ela pegou um espelho, ela trouxe o espelho, colocou no meio das minhas pernas e falou, ó, olha por aqui. Então eu olhava do lado direito, eu vi o reflexo da minha perna esquerda no espelho. Só que não era a perna esquerda, era o reflexo da direita, né? E aí eu tava com dor coceira. E aí ela falou assim, ó, coça o seu pé direito. E eu fui, cocei o pé direito e incrivelmente, sem explicar, não me pergunta pra explicar, que eu não sei explicar. Incrivelmente, a coceira passou. Então assim, é surreal pensar o tanto que o nosso cérebro é perfeito, né? As terminações nervosas, né? O jeito que ele se adapta, né? Assim, é muito perfeito. Então, eu coçava a perna esquerda, a perna direita, e eu sentia na cabeça a perna esquerda aliviar a coceira. Cara, que loucura. O cérebro funciona de um jeito que, como você falou, nem se explicar, mas dá pra entender. Sim. Mas pra finalizar, a minha última pergunta vai ser... o que você enxerga daqui pra frente, assim, na sua carreira no esporte? Você acha que você vai continuar procurando um time? Você disse que queria disputar o brasileiro, né? Então, como que você enxerga daqui pra frente? Então, eu me preparei muito. Então, eu tô treinando muito, muito mesmo. Tô treinando de 2 a 3 vezes por semana basquete. Faço muitos arremessos. Tô treinando musculação, pegando resistência. Assim, ó, a minha melhora foi significativa de resistência, de força. Então, todo esse esforço, ele precisa ser recompensado de alguma forma. E eu preciso disputar o campeonato. Então, eu queria, né, achar um time para disputar. Eu tô conversando com alguns times. Achar um time para jogar o campeonato, ver como que eu vou. Se eu for bem, como eu acho que eu vou, aí eu vou tentar estruturar de alguma forma para mim ir para um time de ponta, entendeu? Vou procurar apoio, vou tentar alguma coisa para mim ir para um time de ponta. Então tudo vai depender de como eu for nesse campeonato. Então eu acho que eu vou bem. E aí, se eu for bem, eu vou procurar um time e eu almejo, assim, tentar, não sei, pode ser que aconteça, pode ser que não, uma seleção brasileira, eu quero. Eu sempre quis, entendeu? E aí,
o time que eu fui, o técnico é o técnico da seleção brasileira, que é o Marcos. Ele falou, ó, você tem potencial, tá? Pode ser que aconteça de você ir para a seleção? Pode, mas pode ser que não. A gente vai precisar ver sua evolução, entendeu? Então, eu quero tentar pelo menos ter essa evolução, né? Então, tudo depende de como vai ser esse campeonato, se eu conseguir disputar. Ó, mas olha só, tem meio caminho andado aí, já conhece o técnico da seleção, então, ó, tomara que a gente possa ver você mais pra frente então, na seleção brasileira. Muito obrigado pelo seu tempo, viu, Rafael? Foi muito bom conversar com você. Foi legal. Muito obrigado pela experiência. Conversar aqui com vocês foi surreal. Muito obrigado. E se você quiser conferir mais conteúdo do Paraplay, o QR Code está aqui na tela para você conferir no nosso site, igual as nossas redes sociais e também a do Rafael. Então, muito obrigado por nos acompanhar. Tchau!